vida mudou. E hoje eu não quero mais pegar você. Sabe por quê? Porque sua mãe eu vou pegar e laraiaraia. Sua mãe eu vou pegar e laraiaraia. Sua tia eu vou pegar e larararara. Sua tia eu vou pegar e larararara. Mulher gostosa não é que tem tetão, não é que tem bundão, é que faz gostoso na giromba, ladrão. E além de tudo é bem melhor que você. Tá dando de, tipo, pilha Duracell 8 vezes mais. Que ela é melhor sentando, é melhor quicando, é melhor que tu, balançando o bumbum. आणि परत रिटर्न आलं झाडाखाली. तोपर्यंत ती मुलं गेली होती, पण हिची बॅग सगळी उघडली होती, क्रेयॉन्स वगैरे काढून फेकले होते कुणी खाली.